Olá pessoal, bem-vindos às atualizações do Starship do Space Orbit. Não deu nem tempo de ficar com saudade e a SpaceX já colocou o Ship 25 em cima do Super Heavy, montando o gigantesco foguete que deve revolucionar o espaço. Claro que a primeira pergunta que surge é: quando voa novamente o Starship? Ainda não temos essa resposta, mas já sabemos que o mês de setembro acabou e nada do lançamento em Starbase. Porém, a desmontagem e montagem em um período curto de tempo foi para dar acesso ao domo superior do V9, que fica coberto pelo anel do Hot Stage. Então, para que os funcionários pudessem mexer na aviônica, foi necessária a retirada dessa parte até finalizar os trabalhos. Provavelmente os futuros veículos já tenham modificações para que não seja necessária toda essa operação para fazer ajustes, instalando um tipo de alçapão como há em partes do próprio Starship. Com as melhorias realizadas, o Hot Stage foi devolvido e ficamos novamente na expectativa de vermos o Starship 25 subir, o que aconteceu no fim da manhã de Starbase no dia 27 de setembro. Com uma manobra cada vez mais refinada, a SpaceX subiu o veículo em cerca de 1 hora e estava novamente aos mais de 120 metros de altura do maior foguete de todos os tempos. A expectativa agora é acontecer um Wet Dress Rehearsal, um ensaio geral, onde os tanques serão totalmente abastecidos com oxigênio e metano líquidos, além de serem pressurizados a nível de voo por volta de 7 atmosferas. Os procedimentos da contagem regressiva serão executados desde o início, como um treinamento para equipes e até para verificação do status do Starship antes de um voo. E o ensaio é tão necessário que mesmo após meses de preparação do primeiro voo, ainda encontraram problemas no Super Heavy, que obrigou a SpaceX a chamar um scrub, faltando poucos minutos para a decolagem. Considerando ainda a questão regulatória, com a empresa sendo escrutinada publicamente por detratores que utilizam meios jurídicos para atrasar o desenvolvimento da tecnologia espacial, é normal que toda a precaução seja tomada para que não demore até o próximo ano para vermos o voo do Ship 25 e B9. O entrave continua no Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos e a sua necessidade de mais de 4 meses para analisar o impacto da fauna e flora da região, que, como já falamos diversas vezes nas nossas atualizações, é necessário sim que empresas e agências sejam avaliadas para fazerem o certo e serem responsabilizadas devidamente caso façam coisas erradas. A questão é que não necessariamente o excesso de burocracia traz avanços na segurança. Um bom exemplo foi o caso do Boeing 737 MAX, que passou por todas as avaliações da FAA e teve seu voo liberado e causou a morte de 346 pessoas em 2 acidentes. Posteriormente foi descoberto que funcionários da FAA foram lenientes e passaram por cima de procedimentos para aprovação da aeronave da Boeing, muito provavelmente com relações escusas e incentivos financeiros tão grandes quanto o 737, se é que me entendem. A postura do Space Orbit é que melhorem o processo de certificação de veículos espaciais no sentido de torná-los mais ágeis, pois enquanto o pente fino impede o avanço, países sem esse tipo de preocupação, como a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e outros, farão seus lançamentos e colocarão os outros em risco, inclusive nos Estados Unidos e outros países aliados. O Starship é uma revolução que não pode ser contida. Seria como comparar cavalos com o Ford T, que mudou toda a nossa forma de transporte. Então, conter o avanço é só uma forma de dar oportunidade para outros chegarem lá primeiro. Outro ponto interessante de mencionar é que, apesar da montagem dos veículos, não é possível vermos um voo neste momento, pois o sistema de terminação de voo não está armado, ou seja, a SpaceX teria que remover o Ship 25, ligar a fiação dos explosivos e depois recolocar no lugar. Não significa que seja uma operação super complexa ou pouco usual de ser realizada, mas serve como um parâmetro para entendermos os passos que nos levam para a próxima tentativa de voo. O prospecto não anda bom, pois mais um mês se passou e não temos nenhuma previsão com a vaga menção no final de outubro, mas que pode se estender para novembro ou até dezembro, a depender da boa vontade das autoridades. Então, antes de 20 de outubro seria uma grande surpresa ver algo voando em Starbase. Mas a falta de voos não significa que os testes pararam no sul do Texas, pois o Starship 29 foi levado para a planta de Mesa para um abastecimento com nitrogênio líquido e pressurização. Até onde sabemos, nada deu errado, pois o protótipo continuou inteiro e depois foi movido novamente, dessa vez para dar espaço para o tanque 24.2 fazer suas validações. É extremamente comum que a SpaceX continue desenvolvendo novos métodos de fabricação dos Starships, principalmente visando a simplificação de componentes e soldas para redução de massa e facilidade de produção.
produção. Esses tanques são levados ao extremo, até o ponto de ruptura, justamente para entender o que podem aguentar, muitas vezes mais pressão do que receberão em um voo. Tanto que tivemos o estouro do 26.1 nos últimos dias, que foi abastecido com nitrogênio e foi pelos ares, espalhando condensação por todos os lados, mas que forneceu resultados importantes para o entendimento da construção do protótipo. Mas voltando para o 24.2, este tanque tem um objetivo bom para que fiquemos de olho, pois seria a partir dele que os Starships com o porão de carga seriam desenvolvidos, a princípio para levar os Starlinks de segunda geração. A divisão da SpaceX é a maior consumidora de lançamentos de foguete da história e tem seus planos de negócio extremamente ligados ao sucesso do Starship por ter uma capacidade de carga acima das 100 toneladas, assim como um volume na coifa equivalente a meia piscina olímpica, o suficiente para levar centenas de satélites em uma única missão. E esta provavelmente será a primeira carga do novo foguete da empresa de Musk, pois o chefão chegou a dizer que a SpaceX poderia falir caso o Starship não conseguisse voar. E claro que sabíamos que isso não seria factível, visto que estão entupidos de contratos com a NASA e Departamento de Defesa, recebendo bilhões de dólares, e se não deixam as concorrentes menos eficientes e caras falirem, não seria a SpaceX a rodar nessa altura, ainda mais com as missões Artemis no radar. Falando em ir para a Lua, o protótipo lunar continua sendo trabalhado em Starbase, com a pintura branca realizada na parte externa e o interior recebendo os equipamentos e sistemas para entender melhor o conceito. A ideia é que a NASA acompanhe este desenvolvimento até fazer uma análise de design, quando a agência emite um parecer sobre determinada parte do veículo ou em sua totalidade, dando ok para que a SpaceX prossiga com a fabricação da versão final. Esta ainda passará por uma análise final de design, onde os ajustes podem ser solicitados, principalmente visando a segurança, algo que é extremamente normal, ainda mais por se tratar de um projeto tão grande e importante para os Estados Unidos para fixar suas raízes no nosso satélite natural. Mas uma situação intrigante com relação ao SLS pode atrasar o programa Artemis e abrir portas maiores para o Starship, ou ficar na geladeira, a depender do lobby. A treta está se armando porque o Space Launch System vai mudar para a variante Bloco 1B para Artemis 4 em diante, trocando o atual segundo estágio feito pela ULA pelo Exploration Upper Stage, uma versão bombada que contém 4 motores RL-10, o que em tese, e junto com outras modificações no foguete como um todo, permitiria levar 42 toneladas por uma órbita de injeção lunar. Mas se você conhece bem o SLS, sabe que tudo é caro e demorado, então o novo estágio superior está atrasado, além da nova torre de lançamento ter acabado de iniciar sua construção, também com atraso. Isso significa que o Starship lunar, mesmo pronto, pode não voar tão cedo após sua estreia na Artemis 3, demorando anos para vermos uma nova descida na superfície, o que aumentará ainda mais a pressão sobre autoridades com relação à necessidade do SLS e seus gastos inexplicáveis. Não é de se duvidar que a SpaceX apresente um plano de transferência de astronautas entre a Crew Dragon e Starship, cortando a necessidade da Orion e tornando o SLS ainda mais inútil do que atualmente. Mas com certeza, os leões de chácara da NASA arrumarão um jeito de livrar a barra do foguete movido a dólares e lobby e pôr a culpa na iniciativa privada. Nada que Jim Free não tenha feito frequentemente desde o seu retorno triunfal durante a administração do bonecão de cera Bill Nelson. E que tal começar a sua coleção de miniaturas espaciais da Loja do Fogueteiro para lotar o seu centro de comando com veículos icônicos, como a Crew Dragon com seu módulo de serviço destacável e detalhes incríveis. Você pode seguir para os nossos Starships, desde o menor e clássico SN-15 com pad orbital adaptado, até o Ship 24, que realizou a primeira tentativa de voo orbital da história desse projeto tão revolucionário. Mas se quiser fazer voos ainda mais altos, você pode pegar uma das últimas unidades do nosso Space Launch System, com 70 centímetros de altura e totalmente desmontável, exatamente como o original, mas com um preço muito menor e que caberá no seu bolso. Complete sua coleção com o Falcon Heavy e seus boosters laterais, tendo este foguete espetacular em suas mãos para curtir o lançamento da missão Psyche, que deve acontecer já nos próximos dias. Faça o seu pacotão na Loja do Fogueteiro e parcele em 6 vezes sem juros, pois sabemos que vocês não são como a NASA, por serem muito mais responsáveis com os gastos, mas sem deixar de se presentear com estilo e com produtos exclusivos. A Loja do Fogueteiro é o seu lugar de espaço aqui na Terra, link na descrição. Imagens vazadas nos mostraram o estado do pad orbital do Starship durante sua reconstrução, que aconteceu nos últimos meses. Podemos ver que o núcleo de concreto das pilastras aguentou a enorme pressão e chamas dos 33 Raptors do Super Heavy Booster 7, mas que muito trabalho teve que ser realizado para recompor a estrutura, principalmente em sua base.
Centenas de betoneiras foram enviadas para Starbase para preencher o enorme buraco que foi reforçado com vergalhões para tornar tudo ainda mais resistente. Pouco tempo depois dessa grande obra, vimos a placa metálica do sistema de deflexão ser colocada no lugar e posteriormente testada, jorrando milhões de litros d'água para evitar que o pad venha a ser destruído novamente. Ainda mais que os motores ficarão ainda mais potentes quando o Raptor 3 for implementado nos próximos Super Heavies. A plataforma precisa aguentar milhares de toneladas de propelente e aço inox, além de milhares de graus para tornar o voo do Starship possível e ainda ser reutilizável ao longo de muitos voos. Os fogueteiros e fogueteiras de todo o mundo são privilegiados de poder acompanhar ao vivo e com detalhes um projeto tão ambicioso quanto este realizado pela SpaceX. Se já nos impressionávamos com os feitos do programa Apollo e o poderosíssimo Saturno V, o páreo fica ainda mais agressivo com a entrada do Starship nessa briga pela conquista do espaço. Não enxergar que o futuro da humanidade está entre as estrelas é negar o óbvio, pois a nossa pequena Terra não seria o limite para onde podemos explorar, com tantos planetas, luas e astros só esperando para serem observados, além de uma lente de um potente telescópio. Estar presente, com os pés tocando em um novo solo, mesmo que protegido por um traje espacial, será uma experiência sinestésica completamente nova aos frágeis seres humanos, que até então nunca tocaram em nada além do seu satélite natural. Ninguém acredita que será uma tarefa fácil, muito menos barata, mas navegar é preciso, e nesse caso contrariando Fernando Pessoa, viver é preciso, pois somente explorando os confins do nosso sistema solar é que poderemos dar a chance para que nossa espécie e a vida como conhecemos prevaleça em um universo implacável que não perdoa fortes nem fracos, ainda que não atue com maldade só com as leis da física. Ver esse futuro se tornar presente é o caminho para um conhecimento mais profundo da nossa própria existência, e nada nem ninguém conseguirá impedir o ser humano de tomar o cosmos. Continue acompanhando o Space Orbit e inscrevendo-se no canal para não perder as próximas atualizações do Starship, além de deixar o like para fortalecer a comunidade espacial. Entre para o nosso Clube dos Fogueteiros aqui no YouTube, a partir de R$ 2,99 ao mês, e ajude a manter este e outros conteúdos feitos para você que adora astronáutica e exploração espacial. Então um beijo no seu coração e até mais.